foi dado ao homem, a Adão e Eva, três bênçãos. Vamos entender um pouco sobre elas. A primeira bênção é crescer, a segunda bênção multiplicar e a terceira bênção dominar. Deus é um ser matemático, podemos chamar isso de fundamento de quatro posição. Deus, para cumprir a primeira bênção, Adão e Eva tinham que realizar esse fundamento de quatro posição. Então, Deus como centro, a mente e o corpo de Adão, do homem, né, deveria ter uma ação de dar e receber um com o outro, centralizado em Deus, na palavra de Deus, obedecendo a palavra. Então, a mente receberia a palavra de Deus, o corpo obedeceria à mente nessa linha, e a união de mente e corpo daria um homem perfeito. Isso é o que a Bíblia diz. Ou seja, ele torna-se o templo de Deus quando ele cumpre essa palavra. Como está em Coríntios, 1 Coríntios 3,16. Segundo, ele forma um só corpo com Deus, como está em João 14:20. Terceiro, ele atinge a deidade. Quarto, ele sente exatamente o que Deus sente. Quinto, ele conhece a vontade de Deus. Sexto, vive exatamente como Deus deseja que ele vive, como está em João 14:20. Ou seja, para alcançar o aperfeiçoamento, bastava ele obedecer à palavra. Qual foi a palavra que Deus deu para que a mente de Adão obedecesse? A de não comer. Então, quando Adão cumprisse a primeira bênção, ele partiria para a segunda bênção, que é a multiplicação. Então, o fundamento de quatro posições se realiza novamente. Deus como centro, um homem perfeito e uma mulher perfeita em uma ação de dar e receber. A união desse homem perfeito e essa mulher perfeita com a bênção de Deus através da palavra de Deus, teriam a união deles, teriam filhos perfeitos. Um filho perfeito formaria, assim, uma família perfeita, dando origem a uma sociedade perfeita, originando, assim, uma nação perfeita e, finalmente, um mundo perfeito. Cumprindo, assim, a segunda bênção de Deus. Cumprindo a responsabilidade, ou seja, Deus deu a bênção para que o homem pudesse cumprir. Não Deus cumprir, mas sim o homem. Cumprindo a segunda bênção, partiria então assim para a terceira bênção, fundamento de quatro posição como Deus no centro. A humanidade perfeita teria uma ação juntamente com a criação. Então, a ação de dar e receber, a humanidade dominaria a criação serviria a humanidade. A união de harmonia entre a humanidade e toda a criação que Deus criou, criaria, sim, o reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, a realização do ideal de Deus seria estabelecido através dessas três grandes bênçãos, cumprindo à risca os seus pontos principais. Porém, essas três bênçãos não foram realizadas. Por quê? Porque elas foram realizadas centralizado em outra pessoa que não foi Deus, foi Satanás. Então, Satanás deu a palavra para a mente de Eva, e Eva, que sabia que não era para comer o fruto, acabou comendo. Então, ainda ela imatura e imperfeita, obedeceu a palavra de Satanás. E então Adão e Eva, ainda sem cumprir a primeira bênção, sem alcançar a perfeição, a maturidade, se uniram, centralizado em Satanás, pela palavra de Satanás, dando origem a um filho imperfeito, Caim, que deu origem a uma família imperfeita, dando origem a uma sociedade imperfeita e originou a nação e o mundo imperfeito. E aí eles realizaram assim a terceira bênção. Então, o homem imperfeito, centralizado na palavra de Satanás, tem dominado a criação fora do princípio, né? Então, a união da humanidade com a criação deu origem a sofrimento, dor, dificuldades, e assim realizando o ideal de Satanás, que é o reino do inferno aqui na Terra. O que Deus precisa é que todos nós tenhamos o conhecimento da responsabilidade que cada um de nós precisamos realizar. Para isso, precisamos realizar as mudanças ou a restauração de dentro de nós. Essa é a razão pela qual Deus precisa que o homem entenda as três bênçãos e cumpra essa responsabilidade.